Bem-vindas ao nosso canal Inspira Saúde Plena e bem-vindos também, por que não? Hoje a gente traz uma entrevista especialmente para você, mulher que está naquela fase tão cheia de mudanças no seu corpo e no seu emocional, que é a menopausa. E essa entrevista também é válida para você que está perto de entrar nessa fase. Afinal, saúde plena é aqui, em todas as etapas da vida. Mas a menopausa é certamente uma etapa que requer alguns cuidados especiais. Por isso a gente dá uma atenção especial a ela aqui no canal. Então, se você ainda não tiver inscrita ou inscrito aqui no nosso canal, não só deixe o seu like no vídeo, como também dê esse apoio se inscrevendo e nos ajudando assim a poder ajudar muito mais mulheres e muito mais homens também a entender o que acontece com a mulher. Né? Desvendar esses mistérios que fazem parte da menopausa feminina. E para falar sobre a acupuntura, como a acupuntura pode te ajudar a lidar bem com a menopausa, a gente convidou aqui o Fabrício Calçada Correia, que é formado há mais de 15 anos pelo IBMR e pós-graduado em acupuntura. O Fabrício desenvolveu o método de tratamento continuado, que trata o paciente em todos os seus aspectos físicos e emocionais, usando a filosofia da medicina tradicional chinesa e a osteopatia. Então, bem-vindo, Fabrício, ao nosso canal. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. O prazer é meu, Augusto e Marcos. Hoje é um dia especial, porque hoje é o dia do acupunturista, se comemora o dia do acupunturista. Então, é muito bom estar aqui com vocês, participando dessa entrevista para o canal, para trazer mais informações. As pessoas que tiverem interesse e estão seguindo vocês aí, espero ser bem produtivo e esclarecer todas as dúvidas. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo aí, Fabrício. Obrigado por essa oportunidade, parabéns pelo dia de hoje. Obrigado. E, bom, primeiramente é legal saber de você, se você pode contar um pouco pra gente quais os motivos que te levaram a estudar a medicina tradicional chinesa, né? Como e por que você tomou contato com essas linhas de tratamento? Então, o primeiro contato que eu tive foi durante a minha formação na faculdade que eu fiz, foi IBMR, onde tinha uma matéria chamada Fundamentos da Medicina Chinesa, Fundamentos da Acupuntura. E lá, o professor lá, ensinava alguns conceitos do Yin e do Yang, né? Como é que essas duas energias funcionavam no nosso corpo, como é que era a filosofia da medicina chinesa, mas era muito basal, né? Era muito básico no início. E a minha mãe, como sempre teve problema de coluna, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Foi aí que foi a história de eu fazer fisioterapia e tal. E eu ia acompanhando ela alguns tratamentos. E um desses tratamentos que ela fazia foi a acupuntura. E aí eu vendo o acupunturista dela tratar das dores, né? E era uma abordagem muito ampla, né? Que a medicina chinesa trata o paciente em questão, não trata só a queixa principal, no caso que era da minha mãe, era a dor da coluna. E aí aquilo me encantou, né? Fiquei indo várias vezes, perguntava qual era a melhor escola a seguir e tal, para fazer a pós-graduação após o término da faculdade. E aí foi assim que eu terminei a faculdade, em 2006, eu comecei a pós-graduação em acupuntura, que demorou 2 anos, né, 2 anos e meio. Tem a parte dos estágios que a gente tem que fazer. E desde então eu trabalho seguindo a filosofia da medicina chinesa. E aí eu fui fazendo outras formações durante a minha trajetória como fisioterapeuta, continuo fazendo. Mas o meu cargo-chefe é trabalhar com a medicina chinesa, né? E aí foi assim que eu comecei a
a tratar os pacientes e tem tido bastante resultados. Fabrício, antes de falar sobre a acupuntura, a gente precisa conhecer um pouco sobre a medicina tradicional chinesa, já que a acupuntura é um dos pilares dela. Então, fala um pouquinho para a gente, para todo mundo que está assistindo aqui, sobre a medicina chinesa, principalmente em termos de como ela vê a fisiologia da mulher e quais as diferenças que ela enxerga em relação ao homem. Então, aí vamos ver assim, né? A medicina chinesa, ela tem a base do taoísmo, né? Na observação do ser como um todo, da energia do yin e do yang, né? Não sei se você vai conseguir ver aqui, aquele símbolozinho que temos no Tao, né? Que tem um olho pretinho aqui e um olho branco, né? É o Tao, né? Então, essas duas energias que governam a gente, ela tem que estar equilibrada, né? A gente não pode estar totalmente yin, nem totalmente yang. É o equilíbrio delas, né? Que a gente chama na nossa medicina daqui oriental, né? Normal. Medicina oriental é o yang e ocidental também é a homeostase. Então, quando a gente tem um desequilíbrio dessas energias yin e yang, é que aparecem os sintomas das doenças, né? Quando a gente nasce, a gente herda essas energias, a energia ancestral, que a gente chama de essência, dos nossos pais e das nossas mães. Então, lá na hora da concepção, se as energias dos pais são boas, a gente nasce com essa energia boa. Se a energia dos pais, no ato da concepção, não for uma energia tão boa, a gente já nasce com essa energia ancestral, né? Não muito boa, já nasce com algum déficit. Essa energia, ela fica armazenada na área ali dos rins, entre os rins, tá? No caso da mulher, essa energia, ela é consumida durante 7 anos, é o ciclo que ela entra nos vasos maravilhosos, que são os canais de energia pura que nós temos, e no homem é de 8 em 8 anos. O que faz a gente gastar mais ou consumir menos é o estilo de vida que nós temos. Quando a gente tem um estilo de vida de alimentação saudável, meditação, dorme bem, acorda bem, se alimenta bem, essa energia ela se mantém conservada, ela não precisa entrar no circuito dos meridianos de energia. Quando a gente tem uma vida desregrada, né, com vícios, com fatores emocionais que estão sempre perturbando a gente, essa energia ela precisa ser acessada. Ela é acessada independente da nossa vontade. É assim que o corpo precisa manter essa homeostase das duas energias yin e yang, ele acessa a energia e joga nos canais. Entenderam? Então, a mulher, normalmente, ela é mais yin do que yang, tá? O homem, por natureza, é mais yin yang. É o homem que sai para caçar, é o homem que sai para trabalhar, isso na filosofia chinesa. E a mulher é mais yin, aquela que cuida da casa, da família, que tenha o dom da vida, né, de gerar uma vida. Então, são energias que na mulher o yin prevalece mais. Mas a realidade das mulheres saírem para trabalhar, ter tanta vida laboral, né, de trabalhar e cuidar da casa, essas energias, às vezes, elas ficam defasadas. Então, às vezes, a mulher tem que ser mais yang do que yin. Então, ela fica mais yang do que yin. E vice-versa. Às vezes, o homem também fica mais yin do que yang. Então, essa variabilidade de energia, dependendo do tipo de vida que cada pessoa leva, é que vai determinar as patologias, as síndromes energéticas, né? Dentro da medicina chinesa, a gente não fala em doença, a gente fala em síndromes energéticas, que é um conjunto de sinais e sintomas que vai gerar as doenças, né? Então, é mais ou menos essa avaliação que a gente faz no consultório. É uma avaliação ampla, né, de estilo de vida, estilo de alimentação, padrões emocionais,
funções intestinais, miccionais, né, da parte urinária. Tudo isso a gente vai vendo qual é o perfil de cada paciente, no caso da mulher, para saber qual é o órgão, né? A gente chama de Zangfu, que são os órgãos e as vísceras, para ver para onde que está a debilidade desse sistema dentro do sexo feminino. Então a gente vai fazendo a avaliação e vai ajudando. Cada paciente vai ter uma característica, não são sempre as mesmas mulheres que vão ter sempre os mesmos sintomas. Então, de acordo com de acordo com o paciente lida com os sintomas, esses sintomas podem ser aumentados ou diminuídos. E aí a gente tenta igualar as energias em Yang, né? Que quando há o equilíbrio não há doença. Então é sempre nesse pensamento que a gente trabalha dentro da acupuntura, entendeu? E eu gosto sempre de dar um exemplo para vocês de como se fosse um sistema de comportas de uma grande hidroelétrica. O rio que está passando mais energia, o rio que estiver passando mais água, o rio que estiver passando menos. Então a gente tem as conexões dos canais que a gente pode abrir essas comportas para onde que a energia pode fluir melhor e todo o sistema ser nutrido. Sim. Queria falar com você um pouquinho desse processo anterior à menopausa, né? Que é interessante e muitos homens com certeza não têm muita noção sobre isso, né? Que é um mistério para a maioria deles, mas que pode ajudá-los muito assim nos relacionamentos e entender um pouco mais sobre as mulheres, que é em relação ao ciclo menstrual. Sim, segundo legal. a medicina chinesa, por que a menstruação gera normalmente uma irritabilidade muito grande nas mulheres, né? A famosa TPM. TPM, né? Tem a tensão pré-menstrual, pós-menstrual e durante a menstruação, né? Assim, o sangue para a medicina chinesa, ele é chamado de Shui, né? E eu tenho o Qi que governa ele. E os principais órgãos da fase menstrual da mulher é o fígado e o coração, junto com o coração e o baço. Mas vamos pensar só no fígado e baço, tá? O fígado, ele tem como principal emoção a raiva, tá? E o baço é o pensamento, o coração é a euforia. Todos os órgãos têm uma emoção predominante. Durante a fase menstrual, a mulher pode ter uma retenção, uma dificuldade da fase da expulsão do sangue do organismo, né? Então, esse sangue, ele fica estagnado. A gente fala de estase de Shui. E o fígado controla essa estase. Então, se o fígado de uma determinada mulher tiver com pouca energia, ela pode acumular mais sangue e gerar mais raiva. Então, por isso que a labilidade emocional da mulher fica no período menstrual, não fica controlada, porque ela pode ir de raiva a tristeza, a choro, entendeu? Então, a estagnação desse Shui pode gerar raiva ou pode também gerar melancolia, tristeza, os opostos. Então, cada mulher pode gerar um sentimento durante o processo menstrual. E a gente, quando vai avaliar o ciclo menstrual da mulher, a gente avalia tanto o fluxo, se é muita quantidade, pouca quantidade, se tem estagnação, quando tem coágulos, tá? É sinal que tem processo de estase de sangue no circuito, tá? E a duração desse ciclo. Se ela está perdendo muito sangue durante o processo ou se está saindo pouco. Então, a gente tem os pontos de acupuntura para regularizar todo esse processo, para que ela passe por esse processo com mais suavidade, entendeu? E aí a gente vai avaliando tanto parte da entrevista, né, da avaliação, ou da avaliação pela língua, também tem como ver, ou pela pulsologia chinesa, que a gente vê como é que está a energia
dos órgãos Zhang-Fu. E aí a gente consegue, tanto antes dela entrar no ciclo menstrual, a gente consegue melhorar esse padrão através dos pontos, para que ela já, quando entrar no ciclo, ela já não sofra com as consequências, com as variabilidades de energia, de emoção, tristeza, quanto também após, né, que ela preparou todo o seu corpo para gerar uma vida, não gerou, e ela vai ter que, depois, fase menstrual, ovulativa, expelir esse sangue, para depois entrar no processo de novo. Então, é um ciclo, né? Então, às vezes, isso, para ela, gera um processo, às vezes, meio que dói, né? Sente dor por causa da passagem ali de todo aquele conteúdo para ser expelido. Então, a gente vai trabalhando isso dentro da acupuntura de diversas formas. Tanto a parte também alimentar, que a gente vai falar mais para frente. Às vezes, com uma fitoterapia também, não tem como ajudar. Então, a gente vai... E, às vezes, nós homens, a gente não entende esse processo, né? A gente fica questionando, porque tá com raiva, besteira, não. É o processo dela mesmo, nós homens temos que saber também lidar com esses processos, né? Mas é bem interessante. Cada paciente minha relata uma forma de passar por esses ciclos. Nenhuma vai ser igual. Tem umas que falam que é tranquila, tem outras que falam que não gostam muito. E também tem aquelas que usam anticoncepcional, DIU. E aí isso, quando a gente entra nessa fase de medicação, tudo altera. Então a gente perde o referencial. Então aí a gente tem que pensar de outros artifícios para ajudar a pessoa que procura, né, tratamento para esse tipo de sintomas. Porque aí muda tudo, não o ciclo normal, natural dela. Foi alterado por uma química que botou um DIU, anticoncepcional, e aí não tem como a gente estabelecer um padrão, porque mudou tudo. Entendeu? Entendi. É bem interessante. Muito bom. O corpo da mulher não é mole, não. Não, é difícil, né? Porque uma série de inter-relações, né? Por isso que a acupuntura, ela abrange tanto a relação, né, com o ser, né, o meio ambiente, com a alimentação, é um complexo, não dá pra gente, não tem nenhum protocolo, assim, vocês me perguntarem, quais são os pontos para as mulheradas aí não sentir dor? Não tem, cada pessoa vai ser tratada de uma forma, cada ser é individual e único. Pois é, o nosso canal aqui se foca em conteúdos para as mulheres, né? E a gente se solidariza com elas pelos grandes mistérios que existem aí no seu corpo e realmente queremos contribuir para que as mulheres possam lidar melhor, né, com todo esse turbilhão de emoções, hormônios e emoções que são afetadas nela, né? É sempre bom falar que ser emotivo é bom, passar raiva é bom, passar alegria é bom, ficar triste é bom. Você não pode ficar sempre triste, tem que ter um equilíbrio, entendeu? Tem que ter um equilíbrio, porque ou você pode, que a gente fala dentro da medicina chinesa, que é a ascensão do fígado, da energia do fígado, do yang do fígado, onde que a pessoa tem um acesso de ira e raiva. Tá sempre assim, então é muita energia contida, então isso não é bom. O certo seria você deixar o livre fluxo das emoções e ir lidando com esses sentimentos. Uhum. Sem se deixar dominar por eles, né? Sim. Bacana. Fabrício, vamos entrar agora, então, mais especificamente na acupuntura. Você pode dar para a gente uma visão geral sobre essa técnica milenar e quais são os benefícios que ela traz para quem sente os primeiros sintomas da menopausa? Então, dentro da acupuntura, nós temos a acupuntura com as agulhas. Eu tenho umas agulhinhas aqui, ó.
são essas tradicionais, tá? Onde durante a avaliação a gente vai traçar todo o perfil energético da paciente, tá? E tem a parte da moxa, que é aquela bastão de Artemisia, né? Que esquenta, né? Utilizada em padrões que tem mais processos de IN, que é o frio, para a gente aquecer a região. Tem a parte da auricoloterapia também, que é uma reflexologia, onde tem todos os pontos do corpo humano, que a gente também pode estar abordando a paciente através só do pavilhão auricular. Enfim, quando a mulher começa a entrar no processo de menopausa, que é o processo natural do corpo da mulher, as energias não estão já no processo de homeostase, é o corpo tentando se equilibrar. Então a gente vai ter que avaliar quais são os órgãos que durante esse processo podem ser mais afetados, que pode ser o fígado, tá? O fígado, não o fígado órgão, né? Órgão como medicina ocidental, mas a energia do fígado pode estar afetada, o rim também, que são um órgão fundamental, que o rim é onde a gente guarda a nossa essência. Então, quando você vê um idoso com um aspecto mais jovial, a essência dele, dos rins, são boas. Quando você vê um jovem com aspecto mais idoso, é sinal que a essência dele é fraca. Então, a gente vai conseguindo, durante esse tratamento da menopausa, conseguir equilibrar essas energias de todo o sangue fluido, de todos os órgãos, de todas as vísceras, para que esse processo de envelhecimento, esse processo natural que toda mulher passa, é inerente, não tem como escapar disso, tá? Isso eu estou falando mesmo usando reposição hormonal, mas ela vai passar por esse processo, é um processo natural do corpo, né? Isso para alguns pacientes de sexo feminino é até difícil, que elas não querem, entendeu? Não querem perder cabelo, não querem perder força na unha, não querem sentir a flacidez da musculatura. É um processo de hormônios que vão em alta e desce, né? Os fogachos. Então, isso para elas é muito difícil, né? Então, conforme a gente possa ir trabalhando os pontos de acupuntura para equalizar essas energias, né, que estão entrando em queda de um lado e subindo de outro, a gente pode fazer isso através da acupuntura, tonificando mais algumas regiões que precisam ser tonificadas e dispersando lugares que estão estagnados e tratando a parte emocional. Agora, também é muito importante fazer isso um trabalho multidisciplinar, não só a acupuntura, mas talvez assim seria um trabalho mais integrativo, né? Uma medicina mais integrativa, junto com o acupunturista, junto às vezes se estiver passando por um processo emocional, dependendo da paciente, procurar uma terapia para passar por esses processos com uma maior qualidade de vida, né? O tratamento hormonal para saber como é que estão os hormônios também, se estão equilibrados, se não, então é tudo um conjunto, né? E a acupuntura entra nessa fase aí de você estabilizar para que a pessoa não tenha tantos altos e baixos, entendeu? Então, se você tiver um organismo com essas energias equilibradas, ela vai conseguir ter maior capacidade de enfrentar as possíveis oscilações e as consequências da fase hormonal dela que está entrando em declínio, né? E entrando em equilíbrio, né? Então é muito importante o trabalho multidisciplinar. Eu sei que o papo aqui é mais sobre medicina chinesa, mas também é importante procurar ajuda de outras áreas para a gente trabalhar em conjunto, né? Eu sempre, quando trabalho nesses aspectos, eu sempre pergunto se ela gostaria de fazer um trabalho para ver se trabalhando as emoções, lidar melhor com as emoções, com as consequências e tal, para ela viver melhor, né? Então, a alimentação, talvez uma nutricionista nesses aspectos, e assim a gente vai
abordando a paciente como um todo, né? Mas é bem interessante, assim. E aí também tem a fase também, né? Pode afetar também a parte intestinal, né? Menos vezes ao banheiro, entendeu? E aí vai afetando uma série, é uma cascata, né? É uma cascata de compensações que o organismo vai tentando fazer para ir para o equilíbrio. Então, a gente, com a acupuntura, a gente consegue orientar, consegue ver como é que está isso. Antes disso, passar por uma coisa mais séria, né? Uma patologia, né? Uma síndrome mais difícil, né? Sim. Fabrício, antes de eu entrar na próxima pergunta, Sim. eu queria saber de você, no caso de um tratamento para esses males, digamos assim, que a gente está conversando agora, a indicação da acupuntura é para fazer, por exemplo, uma sessão por semana, 2 sessões por semana, o tempo para esse tratamento, você pode dar uma noção para gente? Posso, claro, correto. Então, Marcos, cada paciente é uma história. Não tem como eu tratar a Maria igual a Dolores, né? Eu vou avaliar a Maria e ela vai me apresentar umas síndromes energéticas. E a Dolores vai apresentar outras síndromes energéticas. Cada paciente vai ter uma resposta diferente do estímulo da acupuntura. Pode ser que a Maria tenha uma resposta mais rápida e com uma sessão por semana eu consiga equalizar os sintomas, as queixas dela. E às vezes a Dolores precisa, às vezes, de 2 sessões por semana. Ou precisa de uma maior quantidade de acessos, né? E aí você pode falar assim, quantos pontos de acupuntura são necessários para tratar uma paciente? Também vai depender de cada paciente, vai precisar de um ponto. Eu, na minha prática clínica, eu uso só um pacotinho aqui de 10 agulhas. Porque quanto menos estímulo eu der para o corpo, mais rápido vai ser, porque ele vai conseguir entender qual vai ser o meu estímulo. Sim, eu acho que é importante falar também, né, que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que durante muito tempo eu tive, assim, digamos, uma aversão a querer enfrentar a acupuntura, né, por 2 motivos principais. Primeiro, porque essa agulhinha eu achava que era uma coisa dolorosa, né, então ficava meio assim. E o segundo também é a questão de saber se o material era descartável, se era descartável, né? Tem muita gente que tem Sim. receio em relação a isso, né? Então, Uhum. primeiro tranquilizar as pessoas de que realmente todo o material ele é descartável, ele é de uso Sim. individual, né? Não é Sim, reaproveitado nem nada. usou, joga fora. Isso. E segundo, que realmente não dói, né? Impressionante. Eu fiz uma sessão uma vez que várias agulhas nas costas, na perna, na mão e Sim, não dói. super tranquilo, né? A pessoa pode enfrentar tranquilamente. Aqui, ó, vou abrir aqui para vocês, ó para vocês falarem que a gente não está contando história, ó. A agulha fechada, ó. Vou abrir aqui, ó. No consultório a gente usa uma luva, passa algodão, tá? Mas é só uma demonstração aqui. Que no consultório eu abro, tô com luva, tá? Pego a agulha aqui, não tem contato com a parte que vai inserir na pele, tá? Passo o algodãozinho com álcool, tá? E a agulha tá aqui, ó, é fininha, ó. É fininha, é 0,25. E, ó, põe aqui, que esse canudinho aqui se chama mandril, tá? É uma guia, tá? E aí, ó, vou botar em qualquer ponto aqui, ó. Não dói, tá? É só uma picadinha. Ó, já tá já no meu braço. Uhum. Então, não dói. E aí, a gente tenta achar o que eles chamam na acupuntura do DT, que é uma sensação próximo a um choque. Que é que cada ponto de acupuntura, ele tem uma inervação. Essa inervação vai se comunicar lá com a medula lá atrás, vai levar a informação para o nosso sistema nervoso central,
vai voltar pela medula e vai dar a informação para lá que eu quero, tá? Então, é assim que funciona a acupuntura, ó. Rodei aqui, ó, vou rodar, opa, sentir. Pronto. E aí a gente pode deixar um tempo médio de 20 minutos para total de agulhas que eu quiser, ou posso ir pela pulsologia. Quando a gente achar que a pulsologia é chinesa, tá? Não é pulsologia nossa não, que conta batimento cardíaco. Então, quando eu ponho aqui, a área referente a esse canal aqui que eu mandar, se for do intestino grosso, pulmão, vai alterar a pulsação. E aí eu sei que aquele ponto que eu estimulei já fez o efeito que eu quero, eu tiro. Às vezes pode sair um pouquinho de sangue, às vezes a pele da paciente é um pouco mais frágil ou tem uma maior propensão a ter, né, sangramento. Nada demais, só passar um algodãozinho com álcool, tá resolvido. E dentro da acupuntura a gente tem tanto as agulhas, como falei, a moxa, tem a parte da eletroacupuntura, que a gente estimula mais ainda com um aparelho de eletro para estimular os pontos, e tem a laser puntura, que é com aparelho de laser. E aí o paciente usa o óculos de proteção, o terapeuta também, e a gente consegue o mesmo efeito utilizando o laser nos pontos de acupuntura. Para você é bom, Marcos. sem agulha, sem nada, não tem perigo nenhum. E aí, antigamente, quando começou a acupuntura no Brasil, a gente usava agulha, botava num tubinho de ensaio, com algodãozinho com álcool, e botava as agulhas dentro para o paciente trazer na próxima sessão. Só que isso agora é proibido pela Anvisa, usou, joga fora. E todas as agulhas que a gente usa aqui no Brasil, pelo menos que eu uso, é autorizada pela Anvisa. Então, não tem como, nunca tive um caso em 20 anos de profissão de ficar com infecção, graças a Deus. Mas a gente tenta minimizar os riscos, né? Sim. E para deixar o paciente bem à vontade. Sim. Tá? E aí a gente vai tratando essas pacientes. Assim, paciente chega às vezes com fogacho. Dentro da acupuntura é uma síndrome, então ela vai ter vários órgãos que vamos ter que tratar. Paciente com irritabilidade, vários órgãos que a gente vai ter que ver de onde que está vindo essa irritabilidade. Desânimo, insônia, né, dentro do circuito da menopausa. Insônia é um conjunto, insônia é um nome, mas a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então vai ter vários elementos para a gente ir equalizando as energias. Não é uma agulha que vai tratar o sintoma. É o conjunto e a combinação desses pontos de acupuntura que vai fazer o tratamento, entendeu? Sim, sim. Vamos voltar um pouco agora para a nossa questão central aqui, né, que é a menopausa e as emoções. Sim. Como se já não bastasse toda a carga, né, que a mulher já tem para conciliar a carreira com os cuidados com os filhos, cuidado com a casa, com os pais, com o esposo, né? Que, sim, embora isso esteja ganhando assim um equilíbrio, né? Mas a gente sabe que a mulher tem uma sobrecarga muito grande ainda, né? Então, no meio disso tudo, ainda aparece a menopausa. Então, como a acupuntura pode ajudar essa mulher a lidar melhor com todo esse turbilhão aí agravado por essa mudança, que é uma mudança muito significativa no corpo e nas emoções? Então, a gente, quando vai tratar essa questão das emoções, dentro do circuito da menopausa, a gente é uma avaliação mais profunda, né? Porque tem às vezes pode ter vários gatilhos dentro da paciente que possam estar repercutindo nas emoções dela, né? E esses gatilhos, às vezes, cada órgão vai ter um tipo de emoção, né?
Aí o fígado é a raiva, o baço e o pâncreas, junto com o estômago, é o pensamento, o rim é o medo, o coração é a euforia, é a ansiedade. Então, quando às vezes a gente vê um padrão mais irritativo dentro de um aspecto dentro da menopausa, a gente já sabe que esse elemento madeira, que é o responsável pelo fígado e pela vesícula, ele está sendo mais afetado. E aí a gente vai dentro do circuito que a gente tem da geração dos elementos, o circuito da geração, da dominância contra a dominância, a gente pode estabelecer qual é o elemento ali que está influenciando no fígado. Porque vamos supor, madeira é mãe de fogo dentro do circuito da geração. Então, provavelmente, se eu tenho mais madeira, eu vou gerar mais fogo dentro de mim. Então, eu vou ser mais uma pessoa com mais yang. É aquela mulher mais agitada, é aquela paciente que não consegue ficar parada, vive a 1000 por hora. Então, o que é que eu posso fazer para equilibrar a energia dela? Eu tenho que ver de onde que está vindo o excesso. E dentro desse aspecto, eu vou aumentar o elemento água dela para combater esse excesso de calor dentro dela, entendeu? Vou tentar abaixar o elemento madeira através de pontos que possam dispersar essas energias dentro do elemento terra. E aí eu percebo como é que ela vai, sessão após sessão, como é que ela vai lidando com isso. E aí também tem que ver a contribuição da parte dela, né? Que 50% meu, 50% dela. Então, ela também tem que ajudar da melhor forma possível, através da alimentação, através de controlar mais as emoções dela. Por isso que eu falei que seria interessante fazer um trabalho, às vezes, em conjunto, para ver qual é o gatilho que faz ela ficar com raiva. Que às vezes pode ser qualquer coisa. E se ela estiver em contato sempre com esse gatilho que traz essa raiva, ela vai estar sempre sendo influenciada. Então, a gente consegue ver através também, o fígado se manifesta nos olhos. Então, a gente consegue ver também através da íris, do todo o olho, quais são os sangue-fus ali que estão influenciando. Uma pessoa com muita raiva, que tem elemento, a raiva predominante, o olho tende a ficar vermelho, né? Então, a gente vai vendo como é que tá. Dentro da menopausa, às vezes, tem a queda de cabelo, né? O cabelo tem a ver com o elemento rim. Então, eles falam que o nosso cabelo é a continuação dos ossos. Então, como o rim controla os ossos, a gente, dentro da menopausa, a pessoa entra com um processo cedo já de osteopenia e osteoporose. Então, a gente já sabe que esse elemento do rim, que é a água, está para baixo. Então, a gente pode tonificar esse rim. E aí a gente vai melhorando também junto com a alimentação, orientando a paciente a comer alimentos mais saudáveis, menos químicos, menos processados, porque se a gente não come alimento saudável, a gente não forma uma boa energia. Então, também é importante também dentro desse processo da menopausa entrar com uma alimentação mais natural possível, menos gordurosa, menos doce, né? A paciente às vezes tem vontade de comer muito doce. Então, isso tudo a gente vai vendo durante a avaliação como é que está vindo esse controle alimentar. Também é importante também falar disso. Porque a nossa energia, a gente tem a energia do ar, que é a respiração, e a energia dos alimentos. Elas formam a energia que controla o nosso corpo. Por isso que às vezes, né, o Augusto sabe aí, trabalha com meditação. A meditação é o titular, que a gente aprende a respirar. Metade da população mundial não tem uma respiração adequada, não sabe respirar.
Então, não acalma a mente, a respiração acalma a mente porque entra mais energia através do ar, junto com a energia dos alimentos, e essa energia que vai para o pulmão, ela acalma o coração. Por isso que a meditação acalma, entendeu? Por isso que eles chamam de Zongti, se eu não me engano. Mas é isso, quando a gente aprende a respirar, a respiração acalma a mente porque a gente está respirando mais energia do ar. Entendeu? Então, isso tudo a gente vai orientando a paciente a passar por esses processos de variação hormonal numa maior tranquilidade possível, e depois disso tende a estabilizar. É só quando ele começa a fazer esse processo que é um alto e baixo. Então, até o corpo da mulher entrar na homeostase, ela vai sofrendo essas variações, né, de energia em yang. E aí, a gente, com a acupuntura, a gente consegue equalizar um pouco, né, essa variabilidade de hormônio dentro da pessoa. Fabrício, você estava falando, já falou bastante aqui sobre a questão da irritabilidade, Sim. da mágoa, ressentimento, como isso pode ser tratado em termos do fígado, né? Sim. Uma outra coisa que seria legal a gente saber com um pouco mais de profundidade, né, do que você falou sobre osteopenia e osteoporose. Né? Sim. Um dos grandes impactos que a menopausa gera no corpo é exatamente nos ossos. Isso. Então, até porque o enfraquecimento ósseo é uma parte natural do envelhecimento. Então, como é que a menopausa contribui para a osteopenia e osteoporose? E como é que a acupuntura pode ser um bom recurso para lidar com essas doenças? Né? Acho que, em primeiro lugar, é bom assim, você diferenciar, né, a osteopenia da osteoporose. Né? Sim. E aí, sem falar sobre como a menopausa contribui e como a acupuntura, por outro lado, ajuda a lidar com isso. Então, a osteopenia seria o início de uma osteoporose. Quando a gente faz o exame lá, para saber os índices de cálcio no fêmur, na coluna, aparece lá os índices lá, e quando começa a baixar a osteopenia. Tem gente que já cai tanto que já vai para a osteoporose, que é o enfraquecimento da parte óssea. E esses hormônios normalmente estão ligados à formação de cálcio no organismo, à produção de células ósseas e tal. Por isso que na mulher essa perda é um pouco mais acelerada por causa da fase hormonal dela, que altera todos os hormônios, tá? E aí o que acontece? A reposição de cálcio, que normalmente as mulheres fazem, normalmente elas não são instruídas a fazer exercício físico. Porque às vezes a pessoa toma cálcio, toma injeção, toma todo aquele remédio de cálcio e não faz atividade física. Desculpa, não faz atividade física. E aí o cálcio não vai fixar no osso, tá? O cálcio só fixa no osso por estresse mecânico. Então ela tem que fazer atividade física, não é fazer maratona, não é sei lá, treinamento funcional, né, ir para academia, não, é fazer uma caminhada, fazer alguma coisa que estimule mecanicamente aquela parte óssea que está frágil, né, com perda de células ósseas, com perda. Porque na menopausa perde musculatura, né, perde um monte de coisa, porque é hormônio, tudo é hormônio no nosso corpo. Nós somos movidos a hormônio. Então, e com isso, a parte do processo natural da menopausa faz com que as mulheres tenham essa perda mais acentuada do que os homens, né? Por conta dessa alteração hormonal. Vai mexer na tireoide, mexe com um monte de hormônios que a mulher, antes dessa fase, ela fica, teoricamente, todo controlado.
né? Tá tudo ali em equilíbrio, tentando se manter. Quando algum sistema para de produzir esses hormônios, e aí começam as compensações. Então, dentro da acupuntura, a gente consegue, dentro do elemento, os pontos tonificantes dos ossos, que é a parte do rim, bexiga, a gente consegue não melhorar, a gente consegue estabilizar um pouco, junto com a alimentação, né, para se alimentar mais de alimentos que tonifiquem mais esse elemento, água, né, que é o rim e a bexiga, e instruir ela a fazer atividade física, né, para fortalecer essa parte muscular. E se ela precisar fazer uma reposição de cálcio, se for muito acentuado, nenhum acupunturista vai se opor a ela fazer, porque é necessário. Inclusive, a acupuntura pode auxiliar também a que esse cálcio chegue mais rápido também, né, fixe nos ossos, claro, junto com a atividade física. Se não fizer atividade física, esse cálcio ele não vai ser totalmente reaproveitado pelo nosso corpo. Tem que ter o estresse mecânico no osso. Impacto, né? Caminhada, uma hidroginástica, uma hidroterapia, trabalho para que ela fortaleça esse sistema todo e que proteja os ossos, né? Porque senão, fazer reposição cálcio sem praticar atividade física não adianta muito. Isso já tem estudos aí científicos falando disso em larga escala. Então, é bom para as pessoas que assistem o canal aí, nossas queridas, pratiquem atividade física de baixo impacto ou atividade física que dê prazer também. Porque se você fizer atividade física que não dê prazer, você vai ficar com raiva da atividade física e não vai adiantar de nada. Porque você vai fazer com raiva, aí vai gerar outros danos. Mas fazer uma atividade física prazerosa, uma atividade laboral, fazer meditações, alimentação regrada e fazer acupuntura e fazer um trabalho multidisciplinar. Isso é fundamental para passar por esse processo tranquilo. Porque depois que passa, aí estabiliza. Aí ela já sabe lidar com as emoções, com todo o processo, né? E aí vai de vento em popa. Muito bom. A gente está quase fechando aqui a nossa entrevista, né? Essa aula aí que a gente está recebendo do Fabrício. E, Fabrício, em relação à alimentação, essa alimentação adequada, né? Você tem alguma dica aí do que a gente é bom incluir no nosso dia a dia aí para manter a energia boa, a energia funcionando? Tenho sim, Marcos. Ó, alimentos para tonificar o sangue, né? Elemento terra. Alimentos verdes escuros, saladas, né? Folhosos, verdes escuros. Então, brócolis, espinafre, acelga, tudo que é verde escuro vai tonificar o sangue, tá? Pode ser cozido, pode ser no vapor. Quanto menos processado, melhor. Que aí você pega a energia pura do alimento, tá? Alimentos que dão debaixo da terra, raízes. Isso é bom para tonificar o sangue, para tonificar a terra, tá? Alimentos, pessoas que gostam de alimentos muito condimentados, muito picantes, você aumenta seu yang. Se a pessoa for calminha, tudo bem, vai equilibrar. Mas se a pessoa já for yang, vai botar mais yang e aí vai aumentar o yang vai ficar acima do yin, então ela vai ter mais sinais de yang, mais agitação, mais euforia, mais agitação. Agora, em contrapartida, beber bastante líquido, né? Bastante água, não tentar beber muita bebida alcoólica, o razoável, né? Nada em excesso é bom. Até os melhores prazeres da vida, em excesso, vai fazer mal. Outra coisa importante que a gente não falou, eu acho que estava para falar, a libido também, durante esse processo de variação de hormônio, também cai. Então, dentro da acupuntura, a gente pode também melhorar a parte da libido das pacientes que entram nesse processo.
Então, é muito importante também procurar, dentro do possível, conversar com o médico, ginecologista que cuida dessa parte e, junto com o acupunturista, tentar melhorar essa parte da libido, que a vida continua, a gente tem que ter os prazeres da vida, mas nada em excesso, até os prazeres. Na acupuntura a gente fala que o excesso de atividade sexual também contribui para a gente ter síndromes energéticas, a gente consome muita energia durante o ato sexual. Então é importante também saber dosar também excesso de atividade física, excesso de atividade sexual, excesso de trabalho. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha as variabilidades de energia. E a alimentação, se a gente se alimenta só com alimento processado, se a gente bebe muito bebida alcoólica, se a gente come muito doce, tá? Se a gente toma muito leite, não se deve tomar muito leite, porque o leite ele causa no nosso organismo o que a gente chama de mucosidade, umidade. E isso atrapalha o fluxo das energias. Então, tudo bem que esse leite que a gente toma hoje em dia, né, não tem a gordura que nem você fosse tirar lá da vaca e tomasse, né? Então, mas ele causa umidade. Então, estou falando leite, mas são de todos os derivados de leite. Consumir menos, tá? E alimentos o mais saudáveis possíveis durante esse processo, quer dizer, durante o processo não, durante a sua vida toda, né? Comer menos processado, grãos, né? Verduras, né? Outra coisa importante saladas, né? Saladas tem que ter um equilíbrio, tanto como cozidas ou frias, né? Cruas, né? Porque aí você não sacrifica tanto o nosso baço, que é responsável pela retirada dessa energia dos alimentos. Se a gente come muita alimento cru, a gente também pode ter também algum déficit energético do baço, porque ele está fazendo mais força para quebrar aquelas energias que estão ali. Então, mesclar alimentos cozidos, saladas de raízes, cozidas, né, no vapor, para a gente tentar formar a energia dos alimentos mais pura possível, para a gente ter uma qualidade energética em todo o nosso corpo. Entendeu? Os leites vegetais também são uma boa opção para substituir o leite animal, né? Qual? Os leites vegetais. Mas aí, tipo assim, para a medicina chinesa, ela não considera esses tipos de leite, entendeu? Tá. Para a medicina chinesa, leite é o leite da vaca, da cabra ali, entendeu? Que é muito gorduroso. Não é esse leite que a gente vende no mercado de caixa, que é integral. Se você for lá de proteína do leite, tem muito pouco. É uma química danada e só faz mal a gente. Não tem leite. Tanto é que se você for para uma fazenda e pegar o leite da vaca lá, tomar na hora, provavelmente suas fezes vão modificar. Às vezes pode ter até diarreia, de tão gorduroso que é. Né? Na nossa época, né, a gente fervia o leite e saía aquela nata, né? Saía aquela nata, aquela gordura, né? Eu lembro, né? E era amarelo, e a gente tirava aquilo. Hoje em dia, se você pegar um leite de caixa e ferver ele, não tem quase nada, não tem nada. É mais química, entendeu? É muita química. Então, a gente só está botando, teoricamente, droga para dentro, né? Mas a indústria alimentícia nos consome, né? Então, mas aí tem o queijo, né? O queijo, polenguinho, requeijão, iogurte. Isso tudo, às vezes, a pessoa que come muito vai ter, se você pegar uma pessoa, um paciente, que faça muito uso, o pulso dele, que a gente chama de ficar um pulso escorregadio. A gente não sente o pulsar da artéria aqui nos dedos. Parece que é uma manteiga. Então, aí eu pergunto, você consome muito leite, derivado de leite? Aí a pessoa já olha com um olho desse tamanho, porque já sabe, né? Peguei na mentira, né? Eu como queijo de manhã, queijo de tarde, na noite. E aí, ó... Sorvetinho. Quê? Sorvetinho. O sorvete.
né? Mas aí a gente pensa, doce também, quando a pessoa fala muito doce, a gente vê pela língua também. A língua, quando tem marca de dente na língua, a gente já sabe que o baço da pessoa tá, porque o baço é responsável pelo tônus na musculatura. Então, uma pessoa que não tem tônus na musculatura, a gente já sabe que o baço dela tá lá embaixo. E aí a gente começa com a alimentação, com a acupuntura, né? E aí, como eu falei, é uma via de mão dupla, né? Ela tem que se alimentar bem para a acupuntura fazer efeito nela e a gente seguir no caminho. Entendeu? Então, cada paciente vai ter uma indicação alimentar mais adequada, entendeu? Só mesmo durante a avaliação que a gente vai vendo aonde que está a falha nutricional dela. Se tiver também, né? Que às vezes não tem. Às vezes é uma pessoa que come super regrado e a gente vai ter que buscar outras coisas, entendeu? Para orientar melhor essa paciente. Coisas físicas ou emocionais, né? Aí o que eu te falo, né? Emocional, a gente vai até um certo nível. Porque aí depois passa para um processo mais psicológico de tratar os gaps dela, né? Onde que as áreas que ela tem maior dificuldade de lidar. E aí a gente até indica, seria melhor você fazer um acompanhamento com um psicólogo para você trabalhar certas questões dentro de você que ainda não estão bem assimiladas. Vai de cada pessoa, entendeu? Vai de cada paciente, vai de cada ser humano tratar essas zonas de conforto que a gente fica, não quer sair, acha que tá tudo bem, não tá. E aí tem que ir abrindo o paciente, né? Mas é bem interessante, e é bem interessante como é que o feedback que esse paciente dá, né? Que às vezes a paciente fala, eu não senti melhora nenhuma. Aí você vai na avaliação, né? Que cada sessão a gente vai fazendo pontos diferentes. Vai estimulando zonas diferentes para ir equilibrando essa paciente. E aí a gente fala, você na sessão número 2 falou que você tinha dificuldade de ir ao banheiro. Como é que tá isso? E tinha, nem sabia. Entendeu? Às vezes a pessoa esquece. Não, agora eu tô indo bem, tá super bem. Então, melhorou. Então, a gente vai postando para a paciente os benefícios que ela está alcançando com o tratamento. Entendeu? É bem interessante. Por isso que é bom cada sessão a gente avaliar. Eu avalio assim, como é que tá? Melhorei isso, melhorei aquilo e tal. Aí eu vou lá na pulsação, já muda de uma sessão para outra, já muda a língua, já muda todo o padrão dela. Eu falo, vamos trabalhar isso, isso e isso. E vamos vendo e vamos evoluindo o paciente. Entendeu? Legal, muito bom. E para as pessoas entrarem em contato com você e saberem mais sobre o teu método, como é que elas podem fazer? Então, para as pessoas que querem conhecer meu trabalho, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, na Galeria da Casa e Vídeo. O meu atendimento, ele é individual, tá? Eu não atendo mais nenhum paciente junto, né? A paciente marca horário, então ela tem 1 hora de atendimento. A primeira sessão costuma ser um pouquinho mais demorada, então eu marco com 1h30, entendeu? Porque tem avaliação e já começa o tratamento. Cada paciente, eu vou explicar como é que funciona o tratamento. Entre uma sessão e outra, eu costumo fazer a auriculoterapia. Então, a paciente, quando termina a sessão, até ela voltar, ela está sendo estimulada com os pontos, né, que eu avaliei naquela sessão, até a volta dela, que pode ser de 5 em 5 dias ou uma vez por semana, entendeu? Ou conforme o Marcos perguntou para mim, se é 1 ou 2 sessões semanais, isso vai depender, cada paciente vai ter uma dose... Pode ser 3 também, né? Pode, mas quanto menos, melhor. Tá? Se você fizer 3, só se tiver 3 é só uso, não no caso da menopausa.
Eu uso em caso de dores, uma crise de coluna, por exemplo, entendeu? Aí eu marco mais vezes para estimular bem para fazer uma analgesia mais forte. Mas no máximo 2 vezes por semana. Eu agora tenho a conduta de 1 vez por semana. E o aurículo até a paciente voltar. Que aí eu consigo ver como é que está a resposta do corpo, né? Do estímulo que eu dei. Porque senão eu perco a referência. Entendeu? E aí a pessoa entra em contato comigo através do meu telefone. Depois vocês podem botar lá no vídeo o telefone de contato. Pode botar o endereço do meu Instagram lá e a página que eu tenho do Google Meu Negócios, que lá eu peço para os pacientes me avaliarem, né? Pode fazer crítica, pode fazer tudo, que é um espaço aberto. E aí a pessoa marca comigo, chega lá, eu já explico todo o procedimento para o paciente, como é que vai ser realizado o tratamento. E aí ele pode fechar. Eu não costumo fazer pacote, tá? Muitos pacientes me perguntam se eu faço um pacote de atendimento. Eu costumo fazer um programa de tratamento. Então, se a pessoa quiser, se a paciente desejar fazer um mês comigo, eu posso fazer um preço mais acessível e fechar ali um plano de tratamento que ela pode pagar uma no inicial, outra depois no final do mês. E aí isso é uma conversa mais próxima do paciente, mas para os pacientes que tiverem acesso e assistindo essa entrevista, pode ter alguns benefícios. Aí é só falar que assistiu a entrevista no canal, e aí a gente faz um preço mais acessível, com certeza. Porque o objetivo é ajudar as pessoas. Então, tá? Legal, acabamos de ganhar um benefício extra aqui. Excelente. Tá, e aí ganha um benefício, ganha até para a família aí de vocês aí, se quiserem. Eu já atendo a dona Janete aí, a mãe do Augusto, já há algum tempo, já conheço, já se tornou quase uma mãe, né? É muito bom. E aí para a família do Marcos aí também, se quiser conhecer lá meu trabalho também, pode ir lá, vai ser um prazer, tem um cafezinho lá. E aí a gente conversar lá sobre para ajudar mais as pessoas. A gente está aqui nessa vida para ajudar as pessoas. Então é isso, tá bom? Verdade. Sim, é um fisioterapeuta extremamente atencioso. Nossa, demais. Fabrício, cara, muito obrigado aí por essa entrevista nessa data tão especial, né, que marcamos hoje, o dia do acupunturista. Ganhei de presente de vocês, eu que agradeço. Isso, nós também, nós e todos os nossos assinantes aí do canal. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Bem, com saúde plena, e com certeza essa entrevista já deixou aqui vários pontos anotados para a gente voltar a conversar sobre outros assuntos aí sobre saúde. E mais uma coisa, se qualquer dúvida, qualquer pergunta que os assinantes quiserem fazer, vocês podem fazer no vídeo, tá? O Augusto ou o Marcos me passam e eu respondo com o maior prazer, tá? Então, sim, pode colocar comentário no vídeo que a gente transmite a pergunta para ele e responde ali mesmo no canal. E eu respondo ali, pode me mandar, se eu souber responder, eu vou responder, se eu não souber, eu vou procurar com meus mestres, que eu aprendo acupuntura, que eu faço um curso sempre de acupuntura, eu não parei de aprender ainda, sempre estou fazendo atualizações em fitoterapia, em técnicas dentro da acupuntura, então vou ter o prazer de responder qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar que eu vou ter o prazer de responder. Legal, muito bom. Obrigado, Fabrício, mais uma vez. Foi uma live para mulheres com 3 homens aqui, mas abordando assuntos extremamente relevantes para elas, né? Ok. Então, sempre vale a pena lembrar que saúde plena é aqui. Muito obrigado
ao Fabrício e a todos que assistiram a essa entrevista e permaneçam conectadas aqui com o nosso canal. Obrigado. Beijos. Grande Abraços. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.